paixão pela densa obra de Fernando Pessoa levou o advogado José Paulo Cavalcante Filho a colecionar tudo o que dissesse do poeta. Desta intensa pesquisa surgiu o livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Obra de Fôlego é certamente o mais completo estudo sobre Pessoa e consegue o feito raro de entrar na atordoada e criativa alma do poeta. Fernando Pessoa, claro, é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, a poesia de Ruiz Pinheira Filho, autor de A Casa dos Nove Pinheiros, e de Pedro Marques, que escreveu Clauster. O Leituras começa agora, ouvindo José Paulo Cavalcante Filho. José Paulo, vamos falar aqui sobre Fernando Pessoa, uma quase biografia. É interessante como você estabelece esse texto, porque é um texto seu, mas intermeado de textos do Fernando Pessoa. Quer dizer, como é que foi a montagem do texto final do... Maurício, eu vou contar como essa história começou. Eu sempre quis ler um livro que não existia. Por quê? Porque a obra de Pessoa já está bem estudada por grandes autores, portugueses sobretudo. Mas quem era o homem? Eu sempre quis saber isso. Quem é o homem? Qual é a tabacaria da tabacaria? Quem é o Esteves da tabacaria? Então, eu sempre quis saber onde é que ele morava, como é que foi esse amor dele por Ofélia, um homem que deu o primeiro beijo de amor aos 32 anos. E aí isso começa no começo de um livro sobre Pessoa, o grande Otávio Paz, o mexicano Nobel, comparando a grandeza da obra, a insignificância da vida, Maurício, diz o seguinte: em Pessoa, a vida é a obra, mas a obra é a vida. Isso é verdade, mas não é verdade inteiramente. Porque por trás da obra tem um autor que dorme, que acorda, que se veste, que trabalha, que almoça e sonha. Quem é esse homem? Então, esse livro começou do desejo de descobrir uma coisa que os autores não estavam interessados no que eu estava, sem nenhuma ideia de se o público também tinha um interesse que eu tinha. E o que é curioso, Maurício, é que a figura que foi saindo da sombra foi uma figura surpreendente, porque era o físico era uma tragédia. Ele andava com os passos desconjuntados, os braços flácidos, soltos, que ele chamava estandarte de Deus. O peito chato como o peito chato do pai tuberculoso. O nariz judeu e pálido, o rosto judeu e pálido. O nariz ele definia como um focinho envergonhado que ofende a humanidade. Mãos sombrias, das quais ele tinha tanta vergonha que na hora que sentar, ele sentava com a mão sempre escondida embaixo do joelho. Como é que ele compensava a tragédia do físico, Maurício? Com um enorme apuro no vestir. Isso aqui vai surgindo um atrás da outra, vaidoso até. Aí você pega sapatos, Sapataria Contente, que era a mais famosa de Lisboa, no início da Avenida da Liberdade. Meias, lenços e camisas que usava branca gomada, aquela dura. Hoje não tem mais não, mas no tempo de menino tinha uma camisa peito de anjo bem durinha, camisaria Pita, da Rua do Ouro, a mais cara de Lisboa. Calças, eu usava, aqui era papo de anjo, que era bem apertadinho, enterrado nas polaines, casaco cintado, ternos do tipo anglo-saxônicos, costurado pelos alfaiates da casa Lourenço e Santos, que era a mais cara de Lisboa. Fitas ou gravata borboleta preto ou cinza, para combinar com um chapéu preto ou cinza, diplomata, que usava tombado para o lado direito. Óculos míope, óculos que era de metal no começo da vida e tartaruga no fim. E um anel de prata, onde ostentava
as 4 armas das famílias dele, os Pereira, os Souza, os Camisão e os Araújo. Então, uma figura enormemente vaidosa. O que é paradoxal é que ele não tinha dinheiro para nada, Maurício. O diário está cheio de informação. Hoje fiquei sem jantar porque ele não tinha dinheiro. E havia um pessoal que cobrava contra, agência de cobrança, a Procuradoria Fênix, mas sobretudo a Procural, que é muito engraçado. É sapato vermelho, meia vermelha, calça vermelha, cinto vermelha, camisa, fraque vermelha, cartola vermelha. Uma ameba sanguínea ambulante. Quando um sujeito daquele vermelhão batia na cara de alguém, estava morto. Todos os meses os cobradores iam. E ele, que não tinha dinheiro para nada, em vez de fazer roupa nos lugares, no subúrbio, que era mais barato, comprava nas lojas mais caras. Quer dizer, aí vai surgindo um personagem das sombras. Agora, como foi descobrir esses detalhes todos, né? Quer dizer, como é que foi esse... Esse detalhe, Maurício, surgiu num momento mágico, que eu vou dizer como foi, até quando foi. Todo escritor, quando escreve, lembra o nome de um amigo, põe num personagem o nome de um amigo, uma situação que ele viveu, um pedaço da vida está ali. O que é a diferente pessoa? Toda a vida está ali. Nunca houve na literatura um escritor que convertesse a vida no objeto dos seus textos. Ele só escrevia sobre ele que estava em volta. Então, houve um momento mágico que eu percebi isso e percebi que a obra de Pessoa era um testamento à espera de ser desvendado. Quer dizer, tudo, as informações estavam ali, era só... Quando eu percebi isso, eu reli as 30 mil páginas e tudo se encaixava. Eu sabia quando ele escreveu um poema, por que escreveu, para quem. E qual foi esse momento mágico, Maurício? Foi quando eu estava fazendo a biografia do Álvaro de Campos. Por que Álvaro é de Campos? Porque Pessoa tinha um sósia, que era engenheiro como Álvaro de Campos, que se chamava Ernesto de Campos. Então, se Ernesto é de Campos, sósia, Álvaro é de Campos. Nasceu quando? 15 de outubro. Por quê? 15 de outubro é data de nascimento de Nietzsche e Virgílio, 2 grandes admirações literárias de Pessoa. E nasceu aonde? Em Tavira. Por quê? Tavira é terra do avô paterno de Pessoa. E viaja a Newcastle upon Tyne. Por quê? Porque lá era cônsul Essa de Queiroz, uma grande admiração literária de Pessoa. E vive com 2 tias velhas. Por quê? Porque Pessoa vivia na época com 2 tias velhas. E o que é que era Álvaro de Campos? Engenheiro naval. Por quê? Porque Pessoa, quando morava com tia Nica, vizinho de quarto dele, a filha de tia Nica era casada com o genro de tia Nica, que era engenheiro naval. Aí Álvaro de Campos viaja pelo Mediterrâneo. Por quê? Porque Pessoa fez essa viagem, e a mesma viagem, só que tem uma diferença. Pessoa vai até Lisboa e Álvaro de Campos para em Marselha. Por quê? Porque Rimbaud fez essa mesma viagem e nasceu em Marselha. Quando eu percebi isso, aí as pessoas dizem, mas é preciso muita imaginação para inventar isso. Ele não inventou nada. Ele saía recolhendo entre o que estava em volta deles, a admiração literária, e ia compondo com o que estava à mão. Então, quando eu percebi isso, esse é que eu digo, o livro começou nesse momento. Quando eu percebi isso, eu digo, peraí, tem nada de... Eu até digo brincando que ele era um escritor sem imaginação. Claro que não é pela... Um homem que sonhou como ele sonhou, tinha. É que na hora de compor, de escrever... Ele não era capaz de sonhar. E aí isso me ajudou muito, Maurício. Eu sempre soube que havia um Esteves. Eu sempre soube. Porque podia ser um nome qualquer, Antônio, Guimarães. E o Esteves sem metafísica. Mas eu conhecendo ele, eu sabia que tinha. Aí entra a loucura do que foi esse texto. Aí eu contatei um historiador e um jornalista para lá para me ajudar no livro. Amigo de Pessoa, nenhum Esteves amigo de Pessoa, nenhum grupo literário, nenhum. Quais são os Esteves autores importantes em Portugal? Não há nenhum Esteves em Portugal. Qual é o Esteves vulto da história de Portugal? Portugal não tem nenhum Esteves conhecido. Aí eu pedi, repara que loucura, eu pedi a meu historiador
que fosse do maior jornal da época, o Diário de Notícias, e do poema para trás fosse 2 anos procurar todos os Esteves que saíram em alguma matéria no jornal, para ver se eram deles. Chegamos a 3 Esteves, que pelas idades, pelo local de moradia e pela profissão não tinha nada com ele. Eu já ia desistir, até que eu, olhando o atestado de óbito dele, tudo se aclarou. Ele morreu, quer dizer, dizem que ele morreu, eu não acredito, que outro dia eu vi ele ali no Largo Camões, então, mas dizem que ele morreu. E a irmã, que era a única familiar dele, estava com a perna quebrada em Cascais. E o cunhado tinha que ficar com a irmã e com os filhos tomando conta. E em Portugal, você pode pedir a um amigo que declare o óbito de uma pessoa. Mas você não pede a alguém para declarar o óbito que não seja um amigo muito próximo. Quem era esse amigo? Joaquim Esteves. Onde é que ele morava? Na esquina. O Esteves sem metafísica, o que é isso? Quer dizer, é um desses amigos, nós temos tantos, um desses anônimos que ninguém sabe onde está, que um dia vai morrer e ninguém vai dar por isso, um desses. E que ele gostava tanto como pessoa, tanto que ele aparece não aparece só na tabacaria, não, aparece no livro do Desassossego também. Que ele, ao escrever um poema que sabia que seria eterno, foi escolhido agora o mais belo poema do século XX, na Inglaterra, botou o Esteves, converteu o Esteves em imortal. Então, o livro tem para mim, esse fascínio. Essa carpintaria mesmo. Agora, a questão dele, a relação dele com os heterônimos, né? Que é uma coisa também louca, porque ele fazia mapas astrais dos heterônimos, fazia a biografia dele e tal. Por que essa obsessão, assim, em criar o personagem, né? Aí é uma coisa, Maurício, tem princípio, meio e fim. Ele começou muito impressionado pelo pai do escritor da Era Dourada dinamarquesa, que era Søren Kierkegaard. Foi o primeiro escritor que criou 7 heterônimos. Então começou meio na brincadeira, depois ficou sério. E ele foi criando uma coisa fantástica, Maurício. Não tem uma grande figura, são todos anônimos, para usar a corrente literária de Ramalho Ortigão e essa de Queiroz, são todos vencidos na vida. E criou 127, a crença é que fossem 72. Eu, usando os mesmos critérios dos 72, cheguei a 127. Sairá agora uma edição revisada, na verdade é 126. Eu não pude mais mexer, porque acabamos de descobrir o ano passado que um dos heterônimos não é heterônimo, mas não importa. 126 ou 127. Agora, a ironia é que no fim da vida ele não deu mais nenhuma importância a isso. O mesmo aconteceu com Kierkegaard. Kierkegaard criou os 7 e no fim da vida abandonou e escreveu com seu nome. Pessoa percebeu que só teria o Nobel se escrevesse com seu próprio nome. Então, o projeto do último ano era um grande livro, ele chamava Meu Livro Grande, entre aspas, que ia ter 300 a 400 páginas, reuniria o melhor da produção dos heterônimos e seria publicado com o nome dele, que com isso ele esperava ganhar o Nobel. Apenas não teve tempo. Então, a história dos heterônimos é uma história de princípio mesmo, começa como uma brincadeira, fica sério, mas no fim de vida ele já não estava dando nenhuma importância, tanto que ia abandonar todos eles. Agora, ele tinha uma coisa que me chamou a atenção, de certa forma, no livro, é que você dá importância a determinados fatos que outros analistas da obra do Pessoa, pouca importância deram. Por exemplo, a vivência dele na África, que acaba tendo uma repercussão muito grande na obra, e pelo menos do que eu conheço, do que eu li de Fernando Pessoa, muito pouca importância tinha se dado a isso. Mas como é que foi também levantar essas questões? Rapaz, aí é um pouco... O especialista é um negócio complicado, porque a editora achava... A editora disse, livro de Pessoa vende 1000 exemplares no Brasil. O céu é muito grande e muito caro. Um tijolado. Aliás, dizem que só é livro, Maurício, se ficar em pé. Esse fica, isso é livro mesmo. O senhor, se vender 1.500 exemplares, o senhor levanta as mãos para o céu, que é um grande best-seller. 4 meses depois, chegamos a quase 50 mil.
A editora em Portugal fez uma mega edição para o lançamento. 2 meses depois já estava na 4ª edição. Quer dizer, a novidade para mim é que eu fiz um livro para mim, que era o que eu queria ler, sem nenhuma ideia de se o leitor queria ler. Então a surpresa para mim foi ver que o leitor também estava querendo ler aquilo. E em Brasília, por exemplo, vim aqui receber o livro ganhou, apesar do autor, ganhou a Bienal aqui do livro de Brasília, concorrendo com 78 outras biografias, de forma que até a crítica deixou-se encantar por essa coisa despretensiosa aí. Mas aí como é que foi essa coisa de se buscar? Por exemplo, porque sempre fica a visão do Fernando Pessoa, que claro, está aqui, que é a visão do homem que praticamente renunciou a tudo para se dedicar à literatura. Né? Mas aí você acaba a esse mito construindo outras coisas de importância, essa viagem dele à África, essa questão da elegância dele, essa preocupação quase com a aparência. Né? Quase feminina. Ele teve o primeiro beijo de amor, Maurício, com 32 anos. E com certeza morreu sem ter tido relação sexual com mulher nenhuma. Então houve um momento que ele passou a viver obcecado pela obra. Ele tinha consciência da grandeza da obra. Também sabia que não seria reconhecido. Isso só quando for me dado, aspas, o Nobel iminente. Ele morreu achando que ia ter o Nobel, nunca teve. O prêmio, o único prêmio dele foi de mensagem, foi um prêmio de... Não era o prêmio principal, era o prêmio secundário, que era para poemas soltos. O prêmio principal era 5.000 escudos. O prêmio secundário era 1.000 escudos, foi o que ele ganhou. O primeiro era para poemas, outro, livros, poema. O segundo da categoria era poemas soltos. E graças ao Antônio Ferro, que era um velho amigo dele, compadecido e querendo ajudar um amigo atolado em dívidas, aumentou o conto de 1.000 escudos para 5.000 escudos. Mas como é o livro do Brasil, Maurício, tem muita coisa do Brasil lá. Quer dizer, o que é que ligava... Em primeiro lugar, tem poemas de Pessoa que os portugueses não querem dizer nada, mas o brasileiro sabe. E de repente, tão de repente, quanto da outra vez, de mais longe, de mais fundo. Isso é Pessoa. Aí vem Vinícius e escreve, e de repente, não mais que de repente. Aí ele diz que não seja eterno, posto que é chama, Pessoa. Aí vem Vinícius e diz que não seja imortal, posto que é chama. Aí vem Pessoa, a mesma porta, com cada coisa em seu lugar. É praticamente a consoada de bandeira. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que é inspirado num poema de Pessoa chamado Isto, que diz assim: amar o perdido deixa confundido o nosso coração. Pouco pode ouvido ante o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Isso é inspirado num poema chamado Isto, de Pessoa. E não é só isso, não. Aí, então, isso, quer dizer, aí pessoas que a carta dizendo para dizer adeus, que remete ao Torquato Neto, que escreve aquele poema de suicida. Eu até falei com o Edu Lobo para essa pergunta, se ele percebeu que era um bilhete de suicida. Ele disse, não, eu pensei que era uma letra de música, né? Adeus, vou para não voltar. Então, um brasileiro olhando Pessoa tem muito ponto de contato. De quem é que ele gostava? Qual foi o único poema, o único brasileiro citado no poema de Pessoa? Catulo da Paixão, cearense, apesar de ter nascido no Maranhão e morrido no Rio. Quem nasceu no Ceará foi o pai dele. Então, de quem é que ele não gostava? Ele não gostava de Oliveira Lima, que Gilberto chamava de o Quixote Gordo. Porque Oliveira Lima foi lá e começou a elogiar Júlio Dantas, de quem o grupo de pessoas estava brigado. Então ele espinafrou ele. Aliás, aqui também, eu me lembro de um poema de Emílio de Menezes, que eu vou encurtar para não demorar muito, que Emílio dele, referindo-se a Oliveira, diz
chama de O Plenipotenciário da Facúndia. E diz assim: de carne mole e resumo, né? De carne mole e pele bombalhona, ante a própria figura se extasia. Sendo oliveira, não dá azeitona. Sendo lima, é quase melancia. E assim se conta essa figura estranha, são mil léguas quadradas de vaidade por centímetro cúbico de banha. Aí você diz o que é que ligava a pessoa ao Brasil. O sentimento de império, a língua e, sobretudo, o sebastianismo. Então, no livro tem muito também a visão do Brasil na obra de Pessoa. Quais eram os amigos brasileiros de Pessoa? Onde é que o Brasil está na obra de Pessoa? Então, esse é um livro feito para brasileiros. E é engraçado, porque embora seja um livro para quem quer conhecer Pessoa, que eu acho que é um dos grandes desafios, né? Esse é o que é o seu desafio, acaba sendo um livro também para especialistas, né? Quer dizer, o especialista acaba se encontrando aqui também. Eles não gostaram muito, não, porque inclusive, vou botar assim, viu, Mauro, para o leitor, para se quiser ver, você sabe que há uma série de passagens novas. Aconteceu coisas mágicas. Eu encontrei na rua anônimos que ninguém sabe quem é, que eram amigos de Pessoa, que falavam com ele sempre, que iam na casa dele. Então, eu tenho um conjunto de histórias que é inacreditável. Por exemplo, eu tenho a história do encontro final de Ofélia Queiroz com o corpo dele no Hospital São Luís dos Franceses, que é uma cena pungente. Eu descobri que Pessoa tem um livro a mais que ele escreveu e vendeu a dinheiro ao emigrado russo chamado Eliezer Kamenetsky. Há numerosíssimas passagens, quer dizer, um desse aluno que eu conheci ia no quarto Pessoa todos os dias. Então, pôde me descrever como era o quarto, como era a sala, como é que ele era tratado, o vício da bebida e muitas coisas que vão aparecer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a Pessoa estava com a família, a irmã Teca, de vez em quando, morava com ele, casado com o capitão da Guarda Nacional. Quando morava, ela me garantiu que tinha comida lá. E quando a irmã não estava, então, o que é que eu sabia? Primeiro, eu sabia que ele não tinha comida em casa para jantar, porque no diário ele dizia: hoje fiquei sem jantar por não ter dinheiro. Ora, ele podia não ter dinheiro para pagar o jantar na cidade, mas ele não teria ficado por jantar se tivesse dinheiro. Ele teria dito: não jantei fora, porque não tinha dinheiro, mas teria jantado em casa. Quando ele disse: fiquei sem jantar por não ter dinheiro, ele não tinha jantar em casa. Isso eu já sabia. E aí, quando ele voltava, é muito engraçado, porque eu encontrei uma série de pessoas, velhinhos todos, com mais de 80 anos, e fazia lá e passava as tardes conversando com ele. Tinha coisas que eles sabiam e eu não sabia, coisas que eu sabia e ele não sabia. Por exemplo, quando a pessoa voltava para casa, e eles apontavam como era, botavam o dedo num balcão e dizia 286. Aí dizia: seu doutor, não sei o que é. Eu sei. 2 era uma caixa de fósforos, 2, 20 centavos, 2 tostões. 80 era um maço de cigarros bons, 80 centavos, 8 tostões, 2,8. E 6 era um cálice brandy, era um conhaque macieira. Isso eu sabia. Ele sabia 286, não sabia o que era, eu sabia. Mas ele me dizia que na hora de sair, ele botava o dedo e dizia 7, aí vinha um copo bem grande de coisa escura. O que era? Nós ficávamos do outro lado da rua, a gente nunca soube o que era aquilo, mas só sabia, era um líquido escuro. Aí eu perguntei a meu historiador: que danado é isso? Ele começou a rir. Doutor, deixa eu explicar, o senhor não conhece nada de Portugal. Em 1855, um terremoto acabou Lisboa e morreu 1/3 da população. E as pessoas morreram contaminadas pela água. Aí vem daí o vício de beber vinho de manhã, porque o vinho não contamina pela água. E esse vício permanece até hoje. Então, com absoluta certeza, o café de manhã, como muita gente, aí diz para o historiador, eu próprio tomo vinho de manhã. Com absoluta certeza, aquele copo grandão era de vinho tinto. Então, você sai juntando a vida aos pedacinhos
E foi uma bela aventura. E acabou humanizando Fernando Pessoa. Tirando ele... dois ou três espiritistas estão muito magoados, porque eles acham que é um santo de altar, que não pode nem dizer que ele bebeu, não pode dizer que ele teve delírio tremens, Maurício. Ele teve delírio tremens. E ele já se confessa na famosa dedicatória. Em flagrante delito. Não pode dizer que não gostava de Deus, meu amigo, ele odiava. Espinafrou o comunismo, o catolicismo, o Lourdes, Fátima. No fim da vida se aproximou. Mas não, é um pedestal. Não pode dizer que ele era feio, não pode dizer que ele não via. Mas ele era um homem perfeito. Não era santo, era um homem comum, na verdade é isso. Não teve um grande gesto de heroísmo, não teve nenhuma vilania. Um homem comum que era um Deus escrevendo. Eu tenho a teoria que Deus toca de vez em quando no ombro dos escolhidos. E era o que se dava. E é um gênio absoluto. Mas ele não quis falar comigo. Eu encontrei no Praça Camões, fui atrás dele, ele começou a correr com... Até que quando foi para a igreja dos italianos, foi para a brasileira, trocava de calçada, eu ia atrás dele, viu, Maurício? Quando ele chegou na Bertrand, que viu que eu estava, dobrou e saiu correndo, desesperado com medo. Veio minha mulher e disse que era um sósia, que o sujeito ficou com medo que eu estava atrás. Claro que não era o sósia, é claro que era um fantasma de pessoa, ele ficou um pouco assustado. Com aquela perseguição. Mas eu estou esperando que ele volte para a gente conversar um pouco, acertar nossas contas. Tá ótimo. Zé Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Vivemos um momento de farta visão poética, de incontável variação temática, indizíveis sotaques, mas repetimos os cânones formais estabelecidos pelas vanguardas do início do século passado. Assim caminha Rui Spieira Filho. Ao comemorar 70 anos, o poeta lança uma nova reunião de poemas, A Casa dos Nove Pinheiros, editada pela Dobra. Profundamente ligado à estética do modernismo, Rui mergulha num saudosismo criativo para falar de sentimentos. Sua poesia perdeu um pouco do tom melancólico e até nihilista, muito presente em livros anteriores, para acentuar um lirismo quase ingênuo, à moda bandeira. E daí ganha uma nova sustância ao transfigurar palavras banais em expressões poéticas. Revigorado com este elixir estético, o poeta vai destrinchando suas saudades, sua necessidade de criador, e faz um livro de incontestável qualidade lírica. O poema crescia em mim, embora aquele que me lembrava os versos nada tivesse de solene, muito menos de sinistro. Escreve avalizando a doce volta à simplicidade e à beleza, ou seja, a pura poesia. Poemas em termos simples e líricos também não podem ser uma regra neste mundo de tantas contradições e tantos cânticos. Pedro Marques, por seu turno, está intrinsecamente ligado às vozes da modernidade urgente de hoje. Seu livro Clauster, lançado pela Atelier, como o nome já anuncia, é uma espécie de ramalhete, de cacho capaz de abrigar todos os sotaques, todas as estéticas, algo vivo, coisa bem deste século de indefinições. Seus poemas gritam em todos os sotaques, já se disse, parte do lirismo e chega à descrença plena, passando por momentos de pura piada. Em outras palavras, podemos falar em renovação vocabular, em reinvenção do verbo, mas não se pode deixar de perceber as profundas e sólidas raízes modernistas que sustentam o livro como um todo. Este amplo equipamento de influências está a serviço de uma lírica cotidiana, que fala de tragédias e injustiças, dentro de uma atmosfera quase absurda. Enfim, um livro futurista para ser lido com os olhos do mais doce modernismo. As várias e qualificadas faces de nossa poética atual, A Casa dos Nove Pinheiros, de Rui Spieira Filho, e Clauster, de Pedro Marques. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.